Oi pessoal, boa noite. Estamos aqui para a nossa terceira aula da disciplina de língua inglesa. Na aula de hoje nós vamos trabalhar as informações pessoais na língua inglesa. Ou seja, nós vamos ver, né, nós vamos estudar como perguntar informações pessoais a outras pessoas e também veremos como repassar nossos dados pessoais, nossas informações pessoais para outras pessoas, né? Essa aula vai se dividir em duas partes, né? Que, no caso, nessa semana e na próxima semana. Hoje nós veremos algumas informações pessoais bem básicas e na próxima semana nós vamos aprofundar mais um pouco, tá certo? Então, o material da aula de hoje ele está disponível no grupo do Facebook da escola e também está disponível nos grupos do WhatsApp, tá? Então, vamos começar a aula de hoje. Eu preparei algumas perguntas e algumas respostas sobre as informações pessoais na língua inglesa. Então, a primeira pergunta que nós vamos trabalhar hoje é como você perguntar o nome de uma pessoa na língua inglesa. E como é que a gente faz isso? Nós vamos fazer a seguinte pergunta, tá? Vamos supor que você queira perguntar o nome de uma outra pessoa. Então você vai dizer da seguinte forma: What is your name? Ou seja, você está perguntando qual é o seu nome. Vou repetir, tá? What is your name? What, qual. Is, é. Your, seu. Name, nome. Ou seja, what is your name? Você vai perguntar a uma pessoa qual é o nome dela, ou seja, qual é o seu nome, tá? Então, essa é a primeira pergunta, tá certo? Todas as vezes que você quiser perguntar qual o nome de uma pessoa, você vai pronunciar What is your name? Tá certo? E como é que a gente faz para responder? Tá certo? Para responder o nosso nome, tá? Há duas formas, tá certo? Vamos supor que alguém pergunte para você What is your name? Ou seja, ela está perguntando qual é o seu nome, tá? Então, há duas formas de você responder. A primeira forma de você responder é você dizendo My name is Silvio. Vou repetir, tá? My name is Silvio. Ou seja, my, meu. Name, nome. Is, é. My name is Silvio, tá? É a primeira forma de você responder uma pessoa como é o seu nome em inglês, tá certo? Mas também a outra forma, que é até um pouco mais fácil, é você dizer para outra pessoa I am Silvio. Vou repetir, tá? I am Silvio. Eu, am, sou. I am Silvio. Ou seja, eu sou Silvio, tá? Então, até agora nós vimos como perguntarmos, tá, o nome de uma pessoa na língua inglesa. What is your name? Ou seja, qual é o seu nome? E para você responder, como é que você vai fazer? My name is Silvio. Ou seja, meu nome é Silvio. E também há uma outra forma. I am Silvio. Ou seja, eu sou Silvio. Tá? A próxima pergunta, tá, que nós vamos ver é quando eu quero perguntar o nome completo de uma pessoa. Aí, como é que eu faço para perguntar o nome completo de uma pessoa? Você vai perguntar da seguinte forma: What is your full name? Vou repetir, tá? What is your full name? Tá? É a forma de você perguntar o nome completo de uma pessoa. Ou seja, what, ou seja, qual, is, é, your, seu, full name,
nome completo. Aí você pergunta, what is your full name? Você está perguntando para essa pessoa, qual é o seu nome completo, tá? E como é que você faz para responder? Vamos supor que alguém lhe faz essa pergunta. What is your full name? Tá? Como é que você vai responder? Você vai responder da seguinte forma. My full name is Silvio Profírio da Silva. Tá? Só que eu estou respondendo com os meus dados pessoais, mas você vai responder no caso com o seu. Aí você fala, my full name is... E você diz o seu nome completo. Ou seja, my full name is Silvio Profírio da Silva. My, meu. Full name, nome completo. Is, é. My full name is Silvio Profírio da Silva. Tá certo? Espero que tenha dado para entender, tá? A próxima pergunta que nós vamos ver é quando você quer perguntar para uma pessoa onde ela mora, onde ela vive, onde ela reside. Então, como é que a gente faz isso, tá? A gente faz isso da seguinte forma. Você vai perguntar para essa pessoa where, ou seja, where do you live? Vou repetir, tá? Você vai perguntar para essa pessoa where do you live? Where, onde? Do you, você, tá? Live, mora, vive. Ou seja, where do you live? Tá? Você está perguntando onde essa pessoa mora, onde ela vive, onde ela reside, tá? E para você responder essa pergunta, vamos supor que alguém lhe faça essa pergunta. Where do you live? Aí, como é que você vai responder? Você vai responder da seguinte forma. I live in Recife. Tá? Vou repetir. I live in Recife. Tá? Quando você diz I, eu, live, quer dizer moro, vivo, em Recife. Você pode dizer o seu bairro, você pode dizer o nome da sua cidade, tá? O estado também, tá? Por exemplo, vamos supor que alguém faça a pergunta para você. Alguém faça a pergunta para você. Where do you live? Aí, como é que você vai responder? Você pode responder com o seu bairro. I live in Maués, que a maior parte dos alunos da escola moram no bairro do Maués. Aí você pode dizer, I live in Maués. Eu moro, vivo no Maués. Tá certo? Espero que tenha dado para entender, tá? A última pergunta de hoje que nós vamos ver é como é que eu faço para perguntar o número do telefone de uma pessoa. E aí, como é que a gente faz? Vamos supor que você queira fazer essa pergunta para uma pessoa. Aí você vai se dirigir para ela e você vai dizer da seguinte forma. What is your telephone number? Vou repetir, tá? Você vai se dirigir para a pessoa e vai perguntar da seguinte forma. What is your telephone number? Tá? Você está perguntando qual é o seu número de telefone. What, qual? Is, é. Your, seu. Telephone number, número de telefone. Ou seja, what is your telephone number? Tá certo? E vamos supor que alguém lhe faça essa pergunta, tá? E você queira responder. Aí você vai responder da seguinte forma. My telephone number is... E você diz o número do telefone. Vou repetir, tá? My telephone number is... E você responde. Você fala o número do telefone. My, meu. Telephone number. My
telephone number is. Meu número de telefone é. E você diz o número. Tá certo? Então, essas foram as perguntas que nós vamos trabalhar, as perguntas e as respostas que nós vamos trabalhar sobre as informações pessoais na aula de hoje. Tá certo? Todas essas perguntas, tá, estão disponíveis, todas essas perguntas e essas respostas estão disponíveis no material da nossa disciplina, no material da aula de hoje, tá certo? Eu vou descer aqui um pouquinho o material, tá certo? Na página 2 do nosso material, eu coloquei um vocabulário, tá certo? E tem todas as palavras que nós vimos nessa aula, as palavras que fazem parte das perguntas e das respostas que nós vimos hoje, e eu coloquei o significado, tá certo? Então tá lá na página 2, tá certo? E eu vou pronunciar essas palavras com vocês, eu vou pronunciar essas palavras aqui no vídeo, e quando vocês estiverem assistindo em casa, vocês vão pronunciando. Tá certo? Porque na aula da próxima semana eu vou pedir para vocês gravarem um áudio, tá certo? Que nem eu fiz na aula anterior, e vou pedir para vocês me enviarem pelo WhatsApp, tá certo? Então vamos lá. Na página 2 tem o vocabulário, tá certo? Aí eu coloquei as palavras, tá? What, tá? É a primeira palavra. What, tá? E o que quer dizer what? What é utilizada todas as vezes que você quiser perguntar qual ou quais, tá? Então, what tem esse significado. A segunda palavra é is. Is. My name is. O is, ele tem um significado do é, tá certo? Your. Terceira palavra, your, tá? Tem um significado de seu ou sua, tá? Próxima palavra, name, quer dizer nome, name, tá? Próxima palavra, my, quer dizer meu ou minha, tá? Próxima palavra, I, quer dizer eu, tá? Próxima palavra, am, am quer dizer sou. Próxima palavra, full, tá? Full quer dizer completo ou completa, tá? Próxima palavra, where, quer dizer onde. Percebam que essa palavra, ela se escreve W-H-E-R-E. Mas quando você vai pronunciar, você praticamente não pronuncia where. Você não pronuncia assim, não. Quando você vai pronunciar, você pronuncia assim, where. Where. Você fala apenas o R no final, mas o E você não fala. Where. Tá certo? Where. Onde, tá? Próxima palavra, you, quer dizer você, tá? Próxima palavra, live, quer dizer viver ou morar, tá? Próxima palavra, in, quer dizer em, ou também quer dizer no, né? No, na, né? Próxima palavra, telephone, tá? Telephone, quer dizer telefone, né? E a última palavra, number, quer dizer número. Number, tá? Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo em casa, vocês vão fazendo a pronúncia, tá certo? Dessas palavras, tá? E por fim eu passei uma atividade, tá certo? A primeira questão dessa atividade é uma ficha cadastral, né? Um formulário de matrícula de aluno. Então, esse formulário vem com 4 perguntas e vocês vão responder com os dados de vocês em inglês. Aí, a primeira pergunta, what is your name? Ou seja, what is your name? Ou seja, qual é o seu nome? Você vai responder. Lá no nosso material tem dizendo a forma como a gente responde em inglês quando alguém faz essa pergunta, tá? A segunda pergunta
A segunda pergunta é a seguinte: What is your full name? Ou seja, qual o seu nome completo, tá? Então você vai responder. Lá no material, na página 1, tem dizendo como é que a gente responde quando alguém faz essa pergunta, tá certo? E terceira pergunta: Where do you live? Tá? Aí você vai ver que pergunta é essa. Ela está perguntando o quê? Onde você vive, onde você mora. Aí você vai ver no material qual a forma de responder essa pergunta, tá? E a última pergunta: What is your telephone number? Ou seja, qual o número do seu telefone? Então você vai olhar no material e vai ver a forma de responder essa pergunta, tá certo? Questão 2, tá? A questão 2 é o seguinte: você tem algumas palavras em inglês, tá certo? E você vai procurar o significado dessas palavras no vocabulário, que também está aqui no nosso material, tá certo? Eu espero que tenha dado para vocês entenderem, tá? Mais uma vez, copiem o material, tá certo? O assunto, todo o conteúdo dessa aula no caderno, assistam a esse vídeo, tá? E tentem pronunciar as palavras, tá certo? Então, boa noite a todos.